Camaradas, há quanto tempo? Tem bastante coisa para falar, hein, meu? Eu tenho coisas para falar com vocês que são de extrema importância. Que fim de semana bacana que nós tivemos, né, cara? Eu, na minha vida particular, coletiva também, mas para todos os movimentos nacionalistas de esquerda, nacionalistas também, assim, por assim dizer, porque se recusam ao entreguismo que o liberalismo nos proporciona e o protofascismo também, já que estão conjuntados nessa quadra histórica. Eu falo de questão de foro particular porque sexta-feira a gente fez um aniversário do Bittar aqui, meu advogado, meu amigo, um dos meus melhores amigos, um camarada de primeira linha, e a gente recebeu a visita de tanta gente aqui na nossa casa, que é a sede do nosso movimento político, inclusive. Movimento que a gente ainda precisa nomear, porque a gente não se preocupa em botar rótulos sem ter conteúdo. Primeiro o conteúdo, depois a gente pensa nisso aí, mas tem algumas ideias já surgindo, alguns nomes, inclusive. E a gente recebeu tanta visita, e de outros movimentos, inclusive, tantos acenos, e é bom quando você vê que você, né, nosso grupo, nossa camaradagem, nós temos amigos de graça, né, gente que gosta da gente de graça. Né? Tem gente que só tem estrutura, pagando, na base do tutu, na base do cascaio, na base do l'argent. Mas tem gente que tem a amizade, que tem gente que confia, que está junto por conta de teu percurso, de tua trajetória, de teu carisma, de teu compromisso com a causa, certo? E aí é gente que sabe não virar as costas quando uma pessoa está precisando. Mas não é disso que eu quero falar. Foi isso importante para todos nós. A gente saiu muito feliz, eu fiquei, né? Eles foram embora muito felizes aqui de casa. Só que assim, no domingo a gente teve... Bom, primeiro que sábado foi aniversário do Pituca, Milton Nascimento, o maior de todos, o maior cantor que esse país já teve. Tudo bem, tem um ébrio lá, tornei-me um ébrio, cantava muito, né? Mas eu estou falando de Milton, porque Milton é mais completo. Autor, de poucas letras, mas autor, musicista, músico, né? Arranjador, instrumentista, cara completo, com um carisma e um olhar fixo, uma coisa absurda, uma força da natureza. Parabéns, Milton Nascimento, você que é o maior de todos e que salvou minha vida também, ele nem sabe, esse é o cara que eu queria conhecer antes de um de nós ir embora pro inferno ou pro céu, sei lá, né? Domingo teve aniversário do Lula, né? Aí a petezada ficou lá, parabéns Lula, e tudo é Lula, legal. Fizeram até manifestação Lula, pelo aniversário do Lula, e compararam o Lula com um monte de coisas, tal. Inclusive, há um tempo atrás, aquele DCM, Diário do Centro do Mundo, porque o cara, nada egocêntrico, Diário do Centro do Mundo. Né? Tá certo que isso aí é uma narração, uma narrativa que ele quer passar dizendo assim, o Brasil não é periferia que nada, somos o centro do mundo, até se pretende assim meio ufanista, né? Mas é tosco, né? Nós somos periferia do mundo, se a gente não se compreender assim, nunca seremos o centro do mundo. Primeiro, os gringos já descobriram o Brasil, o brasileiro agora tem a tarefa de descobrir seu país dia após dia. Eu vou continuar falando aqui, vocês vão ter que me deixar ouvir. Dá o like aí, camarada. Eu sou o Vina Guerreiro, isso é Nada Mais Que Cigarro. Você dá o like, compartilha, você se inscreve, pede para os camaradas se inscrever. Vamos ver se a gente consegue chegar numa visualização de 500. 500 é um número que não é muito alto, vai, vamos falar real, vai. Eu não quero ficar xingando ninguém aqui vai, vou xingar, não, mas eu não quero ficar xingando ninguém aqui pra gente ganhar like, o que não faz sentido, não é essa a ideia, tá? A gente faz as críticas quando a gente tiver que fazer, às vezes a gente senta o pau também, mas não pode ser só isso, né? Aí você já tem os canais de seita para fazer isso, você tem os outros canais aí que fazem isso. Vamos raciocinar, entendeu? E vamos raciocinar de uma maneira relaxada, com essa bela vista, com essa bela tez, com um cigarrinho aqui no caso, vou parar de fumar logo logo. Camaradas, eu tenho que falar um negócio para vocês, que além dessa questão do aniversário do Lula, que deixa muita gente feliz, teve também um Lula livre lá na Argentina, já que o Fernandes ganhou. Alberto Fernandes, que é peronista. O peronismo é um movimento que ele não acaba, né? Ele é o que o getulismo tinha que ser aqui no Brasil. O peronismo, ele tem peronismo de tudo que é canto, velho. Tem peronismo sindical,
tem peronismo político de diversas tendências, tem peronismo de direita, tem peronismo de esquerda, tem peronismo bem atrelado ao nacionalismo argentino, tem peronismo que é menemista, ou seja, é neoliberal. Tem um peronismo para tudo, velho. Tudo lá é peronismo, e lá os caras têm, porque tem memória. O povo que tem memória é um povo que está fadado a não deixar se entregar. A Argentina é quase um não país, porque ela também, não como o Chile, e um pouco menos até que o México, mas ela abraçou o neoliberalismo com muita força. Mesmo assim os caras se entendem, argentinos, Deus é brasileiro, mas o Papa é, né, argentino, nós temos Maradona, nós temos Mercedes Sosa, temos Piazzolla, Carlos Gardel, Che Guevara, e vai um monte de nome de gente, e Perón, e Evita Perón, né, e os Kirchner, entende? E o argentino, ele não larga mão das coisas que ele acredita, quando ele é de um jeito, é um negócio, o povo para ser teimoso, acho que é o povo mais teimoso da América Latina, viu? Um abraço para os camaradas que eu tenho na Argentina. O Alberto ganhou na Argentina, e agora a gente entra no vídeo, depois de 6 minutos, a gente entra para valer no vídeo agora. O Alberto vence, o que sugere que é um retorno ao Câmpora Perón, né? A chapa histórica, quando Perón não podia mais ser candidato por uma série de questões, estava fora do território argentino, aí a lei impedia, e ele, porque ele estava em exílio, e ele então coloca o Perón, o Câmpora, e o Câmpora, assim que entra, abdica depois de um tempo do governo, e o Perón volta, como ele era o vice, ele vai governando. Na verdade, eu não sei se nesse ínterim ele governa, mas era uma coisa assim, a continuidade do peronismo se daria pelas mãos de Câmpora e pelo seu vice. Falaram muito que o Lula faria algo como Câmpora Perón aqui no Brasil, mas pensando que, seria isso, o Haddad ou a Manuela, né, naquela história, mas não. Primeiro que Lula não tem nem densidade histórica como teve Perón para a Argentina, não é o Perón do Brasil seria o Getúlio, né? Não o Lula, sinceramente, né? E aí pensaram assim, teve uns caras que falaram, que história linda, né? Porque a Cristina Kirchner teve um problema com o Fernandes, que foi seu chefe de gabinete, tinha sido chefe de gabinete do seu marido, no governo do Perón, do Kirchner, e depois ele saiu, porque ele é um peronista, né, ele é do Partido Justicialista, só que ele não é exatamente kirchnerista, ou melhor, ele era muito amigo deles, mas ele não concordou com algumas políticas econômicas da Kirchner, no que tange a questão de soja, de sobretaxação de soja que estava indo para o mercado exterior. Ele achou que aquilo não seria uma política saudável economicamente falando, ou seja, ele não é exatamente um nacionalista econômico, um peronista de marca, não é uma Kirchner ou um Kirchner, mas é um cara peronista, que se diz peronista. Ele estaria entre outros peronistas, entre Kirchner e Menem, ele estaria no meio, assim. Então não é panaceia que ele vai chegar lá, ele vai subverter toda a lógica do neoliberalismo, até porque não dá para fazer isso em um governo só, e não é algo tão fácil. E ele é um cara meio dúbio, ele vai e não vai. Ele já falou algumas coisas que ele iria fazer, depois ele fala que não é bem assim. Agora a gente tem que entender se isso era tudo conversa de campanha e o que ele vai fazer agora. O que eu sei é que a mídia vai tratar muito dessa questão... Caralho. O que a mídia vai tratar muito dessa questão de tentar fazer com que eles briguem no mandato. E ele já disse até que ela não vai ter ingerência nenhuma sobre a escolha de ministérios e o caramba. E ela mesmo já disse, não, mas eu vou ficar na minha, no meu trabalho de vice e tal. Mas assim, ela, Cristina Kirchner, se for esperta, ela vai construir uma base popular para ela e vai dar sustentação popular ao governo dele. Ela não tem que se meter dentro dos ministérios mesmo. Essa é a minha ideia. É lógico que um cara ou outro ligado a ela vai indicar, vai falar, põe esse cara, tal, mas é um que outro. O que ela não tem que fazer é querer governar junto, porque isso não vai dar certo. Não tem dois presidentes da República, existe o presidente e o vice. Quando um vice-presidente quer muito entrar no poder, você já imagina.
começa a dar problema, e aí até um problema de substituição, um problema de liturgia mesmo do que fazer, percebe? Então, é muito interessante. Aí teve o Bolsonaro, quando ele ganha, ele bota lá um Lula livre, né, o Alberto Fernandes, e ele bota lá um Lula livre e o Bolsonaro fala que a Argentina escolheu mal. Bom, a Argentina é o seguinte, é o terceiro maior parceiro comercial do planeta para o Brasil. E nós somos o principal parceiro comercial da Argentina. Tá? Então, nós temos economias super dependentes, né? Os carros que a gente fabrica aqui são vendidos lá, tem carros que são montados lá e são trazidos para cá. A gente tem produtos agroexportação que um manda para o outro. A gente tem o trigo brasileiro, que o Ciro tanto fala, pão é trigo é dólar. O trigo, a maior parte do trigo que vem para o Brasil, vem da Argentina, não vem da Ucrânia. Só quando dá problema na Argentina vem da Ucrânia, com preço super caríssimo, percebe? Eu tô com um pouco de dor de dente, por isso que eu tenho que falar um pouco. Então, o Brasil tem que tomar muito cuidado, as relações exteriores, Bolsonaro, para variar, para não ofender também as nossas amizades, entender o seguinte, a eleição foi feita, foi digna, foi justa, já tinha meio que sido feita antes, porque teve uma teve umas prévias, e já tinha dado o resultado não mudou, né? O Si se puede do Macri, imitando o Obama, mas imitando também o Podemos da Espanha, né? O Yes We Can, ou Si se puede, do Podemos e do Obama, não funcionou. E agora ele vai de malicuia para casa, volta lá pro time que ele dominava lá, que ele é o presidente, ele era o presidente, o dono praticamente do time, a Boca Juniors. E a gente dá uma amostra de que o neoliberalismo está começando a doer. E a gente dá amostras de que o neoliberalismo pode ser superado eleitoralmente, mas que ele vai ter que ser superado cada vez mais na mente e no coração de cada ser humano para que ele não possa voltar. Porque há um espectro que paira sobre a América Latina e parece ser um espectro eterno, porque desde que eu nasci, esse espectro meio que vai vindo para cá, né? E não parece ir embora o neoliberalismo. Antes a direita também era nacionalista, de certa forma. Às vezes mais liberal, às vezes menos, tal. A esquerda também tinha uma esquerda um pouco mais liberal, um pouco menos, mas não era todos eles neoliberal ao mesmo tempo. E agora a gente vem tendo governos neoliberais no Brasil, um atrás do outro. Desde Fernando Collor, parando por um tempo no governo do Itamar, todos os outros governos, de Fernando Collor até hoje, até Bolsonaro, todos os governos foram neoliberais no Brasil. Todos relativizaram. Todos seguiram o tripé macroeconômico, todos seguiram o consenso de Washington, todos seguiram a lógica do entreguismo. Mas um entreguismo foi pela esquerda e um entreguismo foi pela direita. Os caras só querem governar, mas eles querem governar o não governo, percebe? E aí você não encontra realmente diferenças de um para o outro. Juro por Deus que eu ia falar do Equador, da Bolívia, mas eu sou prolixo, eu tô falando pra caralho, e tá doendo pra cacete, então eu vou desligar. Mas eu quero dizer e desejar sucesso pro povo argentino, que eles consigam se conjuntar nacionalmente de novo, já que o peronismo voltou novamente ao poder lá, e que eles não saiam tão cedo, desde que eles operem o nacionalismo de Perón, que é muito parecido com o nacionalismo de Getúlio. Um pouco mais puxado para o fascista, no caso do Perón, claro, mas ainda assim nacionalismo, e um nacionalismo popular, que eles chamam de populista, bolivariana, a porra toda, mas foda-se. A gente tem que desejar que haja sempre emancipação nacional e emancipação popular. Tendo dito isso, eu vou desligar porque tá foda. Vou tomar um remédio. Amanhã eu volto falando um pouco da Bolívia, mas também parabéns aos camaradas bolivianos. E só para finalizar, eu vou deixar uma frase aqui do Eduardo Bolsonaro. A minoria tem que se submeter à maioria.
Então, Bolsonarinho 02, sei lá como é que é, aceita tudo o que está acontecendo na Bolívia, na Argentina, aceita a vontade popular manifestada no Equador, no Chile, aceita o governo da Venezuela, porque todos esses governos foram eleitos por maioria. E a gente aí aceita o do seu pai, que também foi eleito, de certa forma, por maioria. Tá bom? Então um beijo na tua alma. Ademais dos demais, até mais.